quero saudar todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estou aqui com reforço da minha esposa, né? Pai do Senhor. Missionária Tânia. E quero ir direto à palavra para não demorar muito, né? Vocês sabem que eu demoro. Romanos capítulo 10, amém? Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre seu zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias. Ou, quem descerá até o Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. O que, então, isto quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Porque com o coração se mantém a confiança e, portanto, é mantida a vida para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação. Porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus. Adonai é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca. Porque todo que invocar o nome de Adonai será libertado. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em quem não confiam? E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? E como as pessoas podem anunciá-lo a menos que Deus as envie? Como diz o Taná: quão belos são os pés de quem anuncia boas notícias a respeito de coisas boas. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram, porque Yeshayahu diz: Adonai, quem confiou no que ouviu de nós? Portanto, a confiança procede do que é ouvido.
e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Contudo, eu pergunto, será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. Sua voz percorreu toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Provocarei ciúmes de uma nação, de uma não nação, mediante um povo sem entendimento, eu os deixarei irados. Além disso, Yeshayahu diz com ousadia, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Entretanto, a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Aleluia, glória a Deus. Vê bem, o que Paulo diz respeito a Israel e usa as palavras do profeta para mostrar quão grande amor ele teve por nós e principalmente pelo seu povo que ele nunca deixou, que é Israel. A oração de Paulo é que a respeito de Israel é pela salvação deles, porque eles são detentores da lei e são zelosos. Paulo dá testemunho, porque ele também era zeloso da lei de Deus. Até porque está escrito que Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumpri-la. Ou seja, abrogar, né? Ele não veio invalidar, ele veio cumprir. E diz mais as Escrituras, e todo aquele que ensina a cumprir, todo aquele que cumpre e ensina a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Então, para que nós possamos ensinar algo, primeiro nós temos que aprender. Para que nós possamos falar sobre algo, primeiro nós temos que ouvir. Eu sempre digo que aquele que não senta para ouvir, ele não pode se levantar para anunciar. Muitos têm um desejo no coração de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo também fala, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas primeiro convém que o bispo seja idôneo, marido de uma só mulher, né? Não dado ao vinho, hospitaleiro, apto a ensinar. Então, vem toda uma lista de qualificações morais e espirituais para que aquela pessoa seja capacitada e preparada para tal missão. Até porque muitos até têm se preparado, mas não têm chamado. E muitos têm o chamado, mas não têm se preparado. Veja que na parábola das 10 virgens, todas são virgens.
mas 5 são prudentes e 5 são nécias. Por que nécias? Porque loucas. Porque não levaram consigo azeite de reserva. Azeite representa o Espírito Santo de Deus. É uma porção extra. Muitas pessoas recebem, muitas pessoas são chamadas, muitas pessoas buscam a Deus e encontram. Se você buscar de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A Bíblia revela que se você tatear, você vai encontrar. Então, o problema de encontrar, ele praticamente não existe. Qual é o problema? Que muitos cristãos, muitos crentes, estão sofrendo e não estarão preparados para a vinda do nosso Senhor. É porque não tem guardado azeite de reserva. E quando chegar a hora, não terá como acender a sua lamparina. A sua luz não vai brilhar mais nas trevas, porque Deus quer que a nossa luz brilhe. Ele quer que nós resplandeçamos a sua glória, porque nós somos a glória de Deus. E o que acontece, irmãos? O povo de Israel é zeloso da lei de Deus, mas não com entendimento, diz as Escrituras. Com entendimento o quê? Correto. Eles têm entendimento? Tem. Eles têm conhecimento? Tem. Muito. Eles têm muito a nos ensinar? Imensamente. Porque eles são a raiz. E nós fomos enxertados. Nós não somos naturais dessa árvore. E Deus espera que nós venhamos a dar frutos. E a Bíblia nos revela que são frutos dignos de arrependimento. Ou seja, Deus não quer qualquer fruto, não. Ele quer um fruto digno, uma coisa bonita, uma coisa suculenta, de chamar a atenção. E quando uma árvore tem um fruto bom, todo mundo quer. E a primeira coisa é que quando as pessoas tentam pegar o fruto dessa árvore é tacar pedra. Então, se você tem recebido pedradas da vida, saiba que você tem agradado a Deus, porque os seus frutos estão chamando a atenção. Seus frutos estão belos e lindos. E o Senhor tem se agradado da sua vida. Mas, voltando às Escrituras, sem ter saído dela, eles não se baseiam no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas. Olha só, e em vez disso procuram fazê-lo do seu jeito. Quantos pastores, quantos obreiros de Deus são de Deus? São de Deus. Tem grande desejo no coração? Tem. De acertar? Tem. Mas não estão fazendo da maneira que Deus quer. Não estão se sujeitando a Deus. A Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, é do jeito de Deus e no tempo de Deus. São
duas condições para que o homem possa subir do jeito de Deus e no tempo de Deus. Não é do teu jeito e não é no teu tempo, mas Deus sabe a hora certa. Por isso que Ele nos exercita, porque só o que produz a paciência, para que você possa tê-la, para esperar, e não é dessa maneira também, é só a tribulação. A Bíblia fala que só a tribulação produz a paciência. Então a paciência é produto da tribulação. Você que está passando por um momento de tribulação na sua vida, o que Deus quer com este momento? Ele quer aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Digo fraco, sou forte. Ele quer aperfeiçoar o poder dele na sua vida, para que através desta tribulação possa ser produzido, como a árvore produz o fruto. Então o produto da tribulação é a paciência. A paciência, a esperança. A esperança, a perseverança. Porque a esperança, ela não traz confusão. Então, Deus não deixa ninguém confundido. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Pastor, o que está acontecendo? Deus está me preparando para as coisas grandes que Ele tem. Deus revela o oculto e o escondido. A Bíblia fala que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Glória a Deus. Então Ele tem um segredo para você. Ele quer revelar. Mas nós temos que nos preparar para tomarmos conhecimento das coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos eternamente. Mas as coisas de Deus, os mistérios, são para Deus. Ele guarda para Ele e para aqueles que o temem. Segredo é só para os íntimos. O segredo não é para o escravo. Paulo passou por uma situação de escravo. Eu, Paulo, servo do Senhor, escravo de Cristo. Servo é escravo. Aí Jesus disse para os discípulos mais para frente: já não vos chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Porque para o amigo não tem segredo. Para o amigo, os projetos são revelados. Quando eu saí do estado de Mato Grosso, de sair, muito antes até, quando eu fui fazer o concurso público, eu fiz um projeto no meu coração. Conversei com a minha esposa e apresentamos para Deus. E o Senhor disse sim. O sim de Deus veio para a minha vida. E eu tinha a bênção de Deus. Mas humanamente falando, eu não tinha o conhecimento. Humanamente falando, eu não tinha o financeiro. Humanamente falando, eu não tinha a estrutura física necessária. Era uma vergonha completa. Mas o Senhor me deu o sim dele. Então,
todos os seus projetos, todos os seus planos. Apresenta para Deus. Entrega todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Então, Deus cumpriu a promessa dele, mesmo que o homem não acreditasse, mesmo eu havendo anunciado antes, porque Deus, da mesma maneira, Ele avisa antes que aconteça, para que quando aquilo que Deus falou acontecer, você saiba perfeitamente que foi Deus, que foi Ele sim que falou, e Ele cumpriu. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então Ele cumpriu na minha vida. E cá estou eu, desfrutando das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Na terra dos viventes. Assim como Davi disse, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Porque as pessoas acham que a vida de pastor é muito fácil, que a vida de um missionário é muito fácil. Nós ficamos 6 anos sofrendo no campo de missão, de um lado para outro. Uma hora no Mato Grosso, outra hora no Paraná, outra hora no Mato Grosso de novo. E a gente, o que comia no almoço, às vezes não tinha na janta. O que comia na janta, às vezes não tinha almoço. Dormíamos no chão. As pessoas não ofertam e não dizimam. Não se iludam. Muitas poucas pessoas têm compromisso com a obra de Deus. Mas Deus nunca nos desamparou. Quando nós chegamos no Mato Grosso e assumimos uma congregação de uma determinada igreja no bairro Ipanema, em Rondonópolis, Deus usou um casal. Eu estava na sede da igreja, minha esposa tinha ficado na congregação, porque ela estava grávida, e ela estava sem força, porque nós não tínhamos comido direito. E eu trabalhava de dia, e de noite, vendia picolé de dia, e trabalhava de vigilante à noite, para poder me sustentar, a minha esposa, porque também na obra não entrava nada, mas a gente investia do nosso dinheiro na obra, porque a obra ela precisa, porque nós estávamos necessitados, assim como Davi diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Então eu estava sendo cuidado. Glória a Deus. Mas quantas pessoas estavam passando por muito mais dificuldades? Verdade. E por que eu, achando que a minha dificuldade é maior do que a dos outros, iria deixar de ajudar essas pessoas? Então, divida o pão, porque Deus dá graça. Deus dá mais graça. E o que aconteceu? Esse casal estava juntando um dinheiro. E naquele dia, minha esposa desmaiou umas 3 vezes de fome. Porque estava amamentando também. E eles vieram. Bateram na porta da igreja, a igreja estava fechada porque eu estava na sede. Minha esposa, com muita dificuldade, levantou aquela porta de metal,
porque antigamente era assim. Hoje em dia as igrejas são obrigadas, por lei, a ter portas de vidro. Antigamente que levantar para cima só. Pesada. E até recentemente eu também tive problemas, né, com questão da porta da igreja, que, né, a gente comentou que precisava comprar e as pessoas usaram isso para tentar armar um laço, né? E eu respondo processo até hoje. Mas Deus está na frente. E esse casal veio e eles estavam juntando um dinheiro. Depois, se esse casal quiser, O irmão é enfermeiro, né? o irmão é enfermeiro. A irmã é uma bênção. A esposa dele ela é cadeirante. E eles vieram de carro, bateram na porta, minha esposa levantou e não conhecia aquele casal. E perguntaram: o pastor está? Aí minha esposa falou: o pastor está na sede. Posso ajudá-los?